Boa noite a todos. Aguardando aqui a nossa tradutora na linguagem de Libras. Agradecendo o convite do centro para estarmos aqui juntos nessa noite. A recomendação é que a gente inicie quando a nossa tradutora entrar. Então vamos aguardar um pouco para que possamos ter esse momento de reflexão, de leitura, com a participação de vocês, com essa temática de hoje. Boa noite. Vamos então iniciar o nosso momento de hoje. E eu vou ler aqui um trecho da Agenda Cristã para que a gente possa ir sintonizando para um momento de vibração, de prece. Então, no dia 6 de outubro, a Agenda Cristã, ela diz o seguinte: usa as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando a morte chegar, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Pelo espírito de Meimei, do livro Ideal Espírita. Então vamos agora fazer um momento de silêncio para que possamos elevar os nossos pensamentos e rogar ao nosso Pai Maior, Deus de amor, de luz, de misericórdia, de justiça, ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, os espíritos benfeitores, aos mentores espirituais do nosso lar, ao bom anjo da guarda de cada um de nós, para que possamos aqui nesse instante apreendermos as lições do Evangelho de hoje, com essa temática tão delicada, mas tão importante para a nossa compreensão enquanto aprendizes que somos da lei maior que a lei de amor. Senhor, inspira-me e envolve a cada um de nós, guiando-nos, iluminando-nos e protegendo-nos. Sê conosco hoje, agora e sempre.
Graças a Deus. Meus irmãos, a tarefa de hoje é uma tarefa delicada, porque me foi sugerido pelo centro que eu abordasse a lei de destruição. Destruir, aniquilar, acabar. Estamos vivenciando um período no planeta extremamente delicado, não só por conta das pandemias, das endemias, mas de todos os flagelos morais, de toda a decadência de valores espirituais. Então, estamos vivendo realmente o flagelo da destruição. Mas, com certeza, eu precisarei abordar aqui a questão do Livro dos Espíritos, da Gênese, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a ótica espírita cristã, para que possamos trocar as dúvidas, as revoltas, a ignorância, que é a ausência do conhecimento. Não estou usando essa palavra de forma pejorativa, mas no sentido de ausência desse conhecimento, para que possamos sair, no mínimo, mais reflexivos e mais responsáveis dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada no corpo orgânico, no corpo material, no planeta Terra. Eu gostaria de iniciar esse momento trazendo uma lembrança de um período que eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e fui morar exatamente em Lyon, que foi onde Hippolyte Léon Denis Rivaio nasceu, que conhecemos por Allan Kardec, um senhor francês, inteligente, grande estudioso da ciência da época e que teve essa grandiosa missão de nos deixar o legado da doutrina espírita através de perguntas coerentes, através de um bom senso inigualável e que até hoje nos debatemos com as respostas que os espíritos já permitiram que nós soubéssemos. Porque, segundo os nossos irmãos espíritos que já se encontram num patamar evolutivo mais adiantado, nós só recebemos aquilo que o nosso cérebro consegue suportar. Isso quer dizer que temos muitas ainda respostas, mas que precisamos evoluir muito para compreendermos cada uma delas. Porque não é só perguntar. E não é só ler a resposta do Livro dos Espíritos, é compreender a profundidade que se encontra em cada revelação, em cada palavra. De repente nós já lemos, relemos, falamos, buscamos ter respostas prontas, mas na prática, na vivência, estamos a anos-luz da primeira frase, talvez, de uma das respostas que o livro já nos coloca, para que possamos entender toda essa complexidade que nos circunda e circunda tudo aquilo que a gente ainda está almejando conquistar. Então, quando eu morei em Lyon, minha mãe um dia disse, vamos conhecer, quando tivermos a oportunidade de irmos a Paris, outra cidade, não tão longe de Lyon, vamos ao Père Lachaise, o cemitério, quero conhecer o túmulo da Edith Piaf, do Mozart e do Kardec. E por que eu trouxe para o início da nossa conversa isso?
Porque o Kardec, quando nos aproximamos do túmulo dele, que é um dos mais visitados do cemitério de Père Lachaise, que fica em Paris, um cemitério imenso, tem um mapa gigantesco para que possamos circular por lá. E na lápide do túmulo do Kardec tem escrito Naître, mourir, renaître, c'est la loi, em francês. Nascer, morrer, renascer, é a lei. Nascer significa vida, células ali se desenvolvendo para que haja as etapas do desenvolvimento, para que haja um crescimento. Nascer, morrer significa morte do corpo perecível, do corpo orgânico, destruição. Não tem mais, os órgãos vão perdendo as funções, a marcha se torna mais lenta, a capacidade neuronal vai ficando comprometida, o cognitivo, atenção, concentração, memória, cada vez mais distanciado. Então, é uma forma de destruição. Destruição natural, faz parte do nosso desenvolvimento orgânico, biológico. E renascer. Olha aí, nascer, morrer, renascer, recomeçar. Tudo de novo, com o espírito imortal. Com essa presença que não é perecível, que é um princípio inteligente e que tem que seguir. E que momentaneamente vai estar num corpo perecível, mas que vai seguir a lei do progresso, da evolução. Porque as leis do universo e as leis morais são imutáveis. Então, quando nós nos referimos às leis, e em especial hoje à lei de destruição, nós precisamos refletir um pouco sobre isso, porque todos nós que estamos numa matéria e vivemos em um mundo muito palpável, precisamos compreender que é tudo muito impermanente, que tudo isso vai passar. Não há nenhuma possibilidade, nenhuma de algo ficar. Paisagens mudarão, geografias mudarão, corpos irão embora, outros corpos renascerão, mas o espírito é imortal. Então, se nós, quando buscamos ensinamentos desses espíritos superiores, dessa pleiade que compõe o espírito de verdade, ainda nos apegamos aos medos, às dúvidas, ao apego, é porque estamos ainda voltados mais ao primitivo, ao que é palpável, do que ao impermanente, ao imortal. Então, vamos iniciar um pouco abordando algumas questões. Eu peguei esse material da Federação Espírita, ele está na internet, e vou ler alguns trechos para que a gente se situe um pouco sobre a lei da destruição. Então, vamos lá. Achei muito interessante, o material bem didático.
Olha que coisa interessante. Primeiro ponto. Pergunta que está lá no slide. Material pronto na internet, não é de minha autoria, mas eu achei bem didático. O que se deve entender por lei de destruição? Por que existe essa lei, minha gente? Deus é maravilhoso, por que as coisas se destroem? Depende da ótica, porque tudo que se destrói se constrói, tudo se renova. Então, a gente precisa compreender, através da ótica de cada um, através do entendimento de cada um, o que se tem como conceito de destruição e como encarar isso de uma forma transformadora. A destruição, segundo os espíritos, a informação que está na obra, pode ser necessária ou abusiva. Então, é muito importante que a gente fale das duas para que não reste dúvida. Qual é a destruição necessária? Ela ocorre na natureza, tendo em vista a transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Nós sabemos que nós viemos em uma escala evolutiva e estamos cada vez mais aprimorados na questão biológica, na questão da lei de seleção natural, na questão de conservação do meio, das intempéries naturais. Nós estamos cada vez mais avançando com o intelecto, com a ciência, para que possamos permanecer mais tempo na nossa casa planetária. Então, essa transformação, ela traz essa renovação e melhoria. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por que é que eu trouxe a lápide lá do Kardec? Nascer, morrer, renascer. Essa é a lei. Porque os espíritos dizem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós nos transformamos profundamente após termos sido destruídos emocionalmente, destruídos psicologicamente, destruídos financeiramente. Quantas vezes o que parecia que não tinha como ir além trouxe uma grande transformação. Trouxe uma grande mudança de atitude. Diante de uma enfermidade, de tratamentos dolorosos, de perdas, de rejeições. Nossa construção, ela renasce de muitas destruições íntimas. Nós não podemos colocar essa lei da destruição distante ou elegermos ela na pandemia ou em algum intempérie da natureza. Ela é constante. E a gente precisa renascer. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria do livro dos seres vivos. Está no Livro dos Espíritos, questão 728. Então, a lei da destruição, ela tem um fim, ela auxilia a lei do progresso. Porque as leis são interligadas, lei de amor,
lei do trabalho, lei da conservação, lei da destruição. Elas não são antagônicas, elas não são contrárias, elas são convergentes, elas se completam. Quando a gente busca a espiritualidade sem pretensões, sem buscar ter que comprovar para os outros um entendimento rebuscado, mas quando a gente busca com humildade, quando a gente sente que do mesmo jeito que a gente é frágil, a gente também é forte, porque nós somos imortais, que do mesmo jeito que nós somos falíveis, nós também podemos ser pessoas muito mais luz, porque nós somos filhos da luz, as coisas começam a ter um sentido diferenciado, porque a gente abre uma conexão muito mais profunda com a espiritualidade. Nós somos seres espirituais, temporariamente num corpo orgânico, um corpo biológico. A única certeza que nós temos quando aqui chegamos é que iremos partir. É que temos um tempo de aprender, um tempo de conviver, um tempo do equívoco, o tempo do reconhecimento do equívoco, o tempo de amar de forma incondicional, o tempo de perdoar, o tempo de nos perdoarmos, o tempo de nos reconstruirmos. Não ter que provar nada para ninguém, mas dormir com a consciência tranquila de que eu posso não ser ainda o que eu almejo, mas eu posso ser melhor do que eu já fui. Mas eu posso ter uma consciência muito maior do que a que eu já vinha tentando expandir anteriormente. E para isso não tem a menor possibilidade de falarmos, de vivermos em sociedade sem a consciência da coletividade. Sem a consciência de que qualquer atitude minha contrária à natureza, contrária às leis que nos norteiam, elas irão impactar muito, muito diante de tudo aquilo que nos circunda, que é a família universal. E os reinos todos também estão interligados. Então é necessário que a gente tenha essa consciência e essa humildade, a palavra seria humildade, para compreendermos que somos uno, porque somos seres que iremos galgar as nossas conquistas de forma individual, mas nos completamos um no outro. Nós precisamos do nosso próximo para aprender com eles e para ensiná-los também, mas de forma humilde, de forma generosa, de forma consciente. Não existe mais tempo para vaidades, para orgulhos, para arrogância. O legado que o Kardec nos deixou, ainda estamos distantes de uma compreensão profunda dessas respostas, mas já temos a obrigação de ter atitudes condizentes com a mensagem do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não faça com o outro aquilo que você não suportaria que fizessem com você. Não julgueis para não seres julgados. Seja generoso, seja caridoso. Precisamos entender que para nos construirmos enquanto seres é necessário destruirmos ainda muitos espinhos, muitas ervas daninhas que cultivamos através de atitudes mesquinhas, atitudes egoístas, atitudes ainda muito distantes daquilo que o nosso espírito já almeja, pelo conhecimento que a gente já tem, que mesmo pequeno diante do universo, já nos dá um sentido de responsabilidade diante de nossos atos. Nós falamos aqui da destruição necessária, ou seja, a lei de destruição, ela faz parte
do conjunto de leis que regem o universo. Ela faz parte também da nossa psicosfera, tanto nas questões climáticas, biológicas, como também nas questões que circundam o nosso espírito diante dessa caminhada evolutiva. Mas vamos falar agora da outro tipo de destruição. A destruição abusiva. Então, nós entendemos aqui que existe uma lei que, independente de compreendermos ou não, de aceitarmos ou não, ela irá cumprir o papel dela diante do orbe, mas tem uma lei que não está escrita nessa destruição, que é a destruição abusiva. Ela não está prevista na lei natural, ela não está prevista na lei natural, porque coloca em risco a vida no planeta. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Não podemos interferir em todo o processo evolutivo com nossas atitudes irresponsáveis e inconsequentes. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Também está no Livro dos Espíritos, questão 729. É importante que tenhamos essa compreensão de que cada um vai evoluindo diante daquilo que o espírito já busca. Então, nós não podemos exigir que alguém que não conheça nem a noção do que seja um espírito imortal possa ter o mesmo entendimento de alguém que já tem essa noção. Contudo, o nosso exemplo será a candeia, que não vai estar escondida embaixo do alqueire. Então, é esse exemplo, são essas atitudes diuturnas, e não de santidade, porque nós somos ainda imperfeitos, mas de dignidade, de respeito. Esse exemplo que vai fazer com que essa energia se expanda e a gente crie uma conexão de um planeta melhor, de momentos que realmente farão a diferença e muitas vezes despertarão almas. Uma vez eu tive a oportunidade de dar uma palestra na penitenciária Major César, no final do ano. Eu tenho uma grande amiga, a Rose, do nosso grupo na APEL, e ela tem um trabalho lá, junto com os detentos, e me convidou para fazer essa palestra. Eu fiquei um pouco receosa, porque eles ficam livres, eles não ficam presos, eles lá têm uma liberdade. Os mais perigosos ficam detidos, esses não. Mas eu fiz minha prece, roguei e fui. Falei, eu vou falar de amor, vou falar de Deus, eu vou falar de recomeçar. Por que que eu estou colocando isso aqui hoje? Porque eles estavam destruídos. Eles estavam em um patamar de negação muito grande. De que eram pessoas que não tinham como transformar o que fizeram em algo bom, não tinham como reconstruir mais suas vidas. E quando eu fui fazer a palestra, eu comecei naquele momento da crucificação do nosso mestre, onde ele é crucificado ao lado de dois ditos malfeitores. E ele percebe que um que equivocou-se estava pronto para essa transformação e pergunta se ele ainda hoje gostaria de ir com ele para o reino dos céus. Obviamente que ele teria que passar pelo crivo da lei de causa e efeito, que é assunto para a próxima palestra, mas o arrependimento, o lampejo da alma, o despertar da alma aconteceu diante daquela energia luminosa do nosso mestre. E quando eu começo a contar a história do nosso mestre, do Nazareno, um deles muito emocionado se aproxima de mim e diz:
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que a senhora está aqui? O que a senhora está fazendo aqui? A gente não tem mais jeito. Ninguém acredita na gente. Ninguém. Nem a família, se a gente sair daqui, a gente tem onde ficar, porque eles não querem mais a gente lá. Uns mataram, uns roubaram. E eu olhei no fundo do olho dele, vi que aquele homem estava emocionado com aquela palestra. Senti e disse: eu estou aqui porque quando eu orei ao mestre pedindo permissão para estar aqui, ele disse: vá. E sabe o que ele me disse? Eu acredito em você. E se você quer mudar, chegou a hora. Vocês estão entendendo, gente? Que nós podemos mudar. Tudo aquilo que é destruído pode ser construído. E que toda destruição gera transformação. Nós não podemos usar uma ótica negativa, uma ótica equivocada, Moraes e do nosso mestre, que provou na sua caminhada de todos os dissabores que nós, humanos, ainda atrasados moralmente e espiritualmente, colocamos diante dele. Traições, julgamentos, dores de todas formas, negações. E ele diz, nas últimas palavras que ele consegue dizer, perdoe-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. E naquele aniquilamento, naquela destruição do nosso mestre, na cruz, renasce Jesus para a humanidade e continua conosco a nos convidar para a nossa transformação. Isso é muito emocionante. Precisamos tirar Jesus da cruz, precisamos tirar Jesus de um altar e percebermos esse nosso mestre em cada olhar, em cada barriga faminta, em cada pessoa triste, em cada familiar que está segregado, em nós. Essa é a proposta. Lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo. Então, por mais que seja uma temática delicada e complexa, os espíritos estão dizendo que é o complemento de um processo evolutivo. Nós falamos agora que nós estamos em constante evolução, consequentemente, em constantes transformações. Visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses. Então, precisamos desse olhar, desse entendimento, não de uma ótica punitiva do nosso Pai, mas de uma ótica transformação. Não existe nenhum processo de transformação sem passar pelo crivo porque o despertar ainda é muito tímido, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, e é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Olha que coisa interessante. Isso está em Caligares, Rodolfo Caligares, nas Leis Morais, não é? FEB 2004, onde ele fala da lei de destruição. O que é que ele está dizendo? Até atingir na espécie humana o reinado da razão. Aí a gente vai lá para o Kardec, no Evangelho, e ele fala assim, fé raciocinada, razão, né? Só o é. Aquela que pode encarar
frente a frente à razão em toda e qualquer época da humanidade. Então, tem muita gente que tem uma fé fanatizada, que tenta barganhar com o Criador, com as leis que são imutáveis. E a fé tem que ser raciocinada. E ela sendo raciocinada, temos aí a reflexão relativa à lei da destruição. Porque é nessa racionalidade que vamos compreender um processo de transformação em vez de um processo de destruição. Embora ele ocorra, mas não com o olhar que nós temos diante disso. Tem algo muito maior que impulsiona isso para que o progresso seja alcançado. A denominada lei de destruição melhor se conceituaria no dizer dos mentores espirituais, dos instrutores, como lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição. Acabei de falar isso. Tanto no que concerne à matéria, quanto no que se refere ao espírito. A célebre anunciação de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, foi uma antevisão científica no campo da matéria, do que os espíritos viriam confirmar mais tarde no codificador, ao codificador. Tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso sobre os processos mais variados e complexos. Eu achei tão interessante isso aqui, por quê? Porque na matéria, quando a gente vai estudar, que Lavoisier disse, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ele traz esse embasamento, né, para a ciência. Mas os espíritos vêm na codificação e falam, o espírito também, não é só matéria física. O espírito também, ele vai passar por várias transformações para mutações, obedecer a uma evolução e um progresso. Desde a forma do corpo que nós iremos abrigar, ao entendimento, a questão cada vez maior da percepção neuronal e da comunicação, não só no plano físico. Mas isso irá acontecer de uma forma gradativa. Tudo no tempo de acontecer. A próprio Evangelho diz, né, tirado de um trecho bíblico, há tempo de plantar, há tempo de colher. Ok? A destruição abusiva, e nós precisamos parar e pensar nisso, porque nós somos os responsáveis. Nós somos os habitantes do planeta. Nós estamos destruindo o nosso habitat. O orbe que nos foi doado com tanto amor, com a mãe natureza exuberante, com a fauna, com a flora, com tanta diversidade, e o homem, o ser dito humano, está destruindo. Então, a destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Nesse sentido, o homem tem papel preponderante diante dos demais seres vivos. Ele é o maior responsável, porque ele é dito racional. Se ele tem um intelecto, se ele tem já um saber nesse sentido, ele é o maior responsável por essa destruição. Ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana, seja aproveitando os despojos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação que lhe proporcionam múltiplas utilidades. É aquela história, gente. Tem gente que usa bolsa e sapatos de couro de jacaré. Vai lá, dizima, mexe com o ecossistema todo por uma questão de vaidade, por uma questão que não tinha a menor necessidade de
usar o animal para isso. Aí vamos da pele dos animais para a indústria, a questão deles serem usados como cobaias e a caça, pelo prazer de caçar, eu vou lá dizimar, vou eliminar. Então, tudo que a gente interfere nessa escala, a gente interfere no equilíbrio do ecossistema. E interferindo, nós iremos viver as bactérias provocadas por isso. E aí não adianta falar por que Deus, por que acontece, por que vem as pestes ou vem as pandemias, se nós somos responsáveis por essa destruição, por termos sido inconsequentes e abusivos. Enquanto não tivermos esse pensamento na coletividade, nós iremos achar que só os outros fazem as coisas. Nós somos responsáveis. Sempre. De alguma forma, a gente está fomentando algo que não está sendo construtivo, que está sendo destrutivo. Nem que seja comprando e alimentando uma indústria onde haja maltratos. Você já é um receptor, já é um responsável por aquilo acontecer. Sabemos, entretanto, que a destruição abusiva irá desaparecer. Graças a Deus, os Espíritos estão nos dizendo isso. Que a tendência é que essa destruição abusiva desapareça. Vai desaparecer paulatinamente da Terra, em razão do progresso moral e intelectual do ser humano. Hoje nós temos organizações voltadas à preservação da natureza, das espécies animais, do ecossistema. Isso já é assinalando um progresso. Então já são pessoas, são missionários que vêm para que possam proteger aquilo que o homem, de forma inconsequente, está destruindo. Atualmente já existe um número significativo de indivíduos e organizações espalhados pelo mundo, seriamente trabalhando para que a vida no planeta se desenvolva num clima de equilíbrio, o que demonstra uma conscientização mais ampla a respeito desse assunto. Temos que nos unir em prol do equilíbrio planetário. Falamos muito em bem-estar, falamos muito em equilíbrio. E o que é que nós estamos falando em termos do coletivo? Precisamos pensar nisso. Eu não consigo, hoje, eu tenho 5 animais que eu resgatei da rua em épocas diferentes, moram comigo, e tenho água e comida para os animais de rua. Eu não consigo mais não fazer isso. As minhas plantas diariamente são regadas. Eu não consigo dormir deixando elas com sede. Isso, a gente vai desenvolvendo essa consciência, tendo esse tipo de obrigação. Não se aprende a amar e não se aprende a ter esse tipo de consciência sem disciplina, sem comprometimento. Eu não faço isso porque eu seja boazinha. Eu faço isso porque é uma obrigação. São seres vivos que dependem de mim. É disso que eu estou falando. Isso está dentro da lei de conservação, mas também não vai evitar a lei de destruição, porque tanto as plantas, quanto os animais, quanto essa pessoa e cada um de nós tem um tempo aqui. Mas que façamos o melhor nesse tempo que temos aqui. Conclusão aqui do slide: há 2 formas de destruição no planeta, uma é benéfica, a outra é abusiva. Lembrando que a abusiva nós promovemos. A primeira não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então é uma lei, como todas as outras leis que nós estudamos no Livro dos Espíritos, ela é imutável, então ela vai acontecer mesmo. Está aqui no Livro dos Espíritos, questão 728, mas a segunda não é prevista na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Bestialidade. Olha o
quão ainda somos primitivos. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer uma retrospectiva de nossos atos desde que aqui chegamos. O que estamos chamando de destruição, o que estamos promovendo também como destruição abusiva. Que entendimento nós temos já nessa busca espiritual das leis que norteiam o nosso planeta? Que entendimento nós temos do nosso papel aqui e agora? Como eu conceituaria o meu comportamento diante do meu próximo? Como eu tenho respeitado a natureza? Como eu tenho cultivado essa natureza? Eu já plantei? Nunca plantei? Faço como aqui, na minha rua, tem as minhas árvores e a da vizinha. Ninguém planta, mas todo mundo quer parar na sombra dessas árvores. Todo mundo quer puxar a manga do vizinho, só dela, mas por que eu só quero o fruto, mas não quero a responsabilidade de plantar e de regar? Por que eu só quero um resultado, mas não quero ser responsável pelo processo todo? Essa é a proposta de hoje. O que eu tenho feito pelo meu planeta, pelo meu habitat, o que eu estou fazendo pelo meu lar, o que eu estou fazendo pelo meu próximo, pelos animais, pelas plantas. Onde eu estou sendo um dos agentes que estão promovendo essa destruição abusiva, onde eu estou sendo um agente que está diante da coletividade, já ter uma consciência mais humanizada, mais participativa, mais ecológica, mais equilibrada. São perguntas que nós devemos fazer em primeira pessoa. Um dos grandes problemas que eu enfrento no consultório e na convivência com algumas pessoas quando vêm perguntar é que se terceiriza o que está falando. Então, assim, as pessoas estão fazendo isso. As pessoas estão matando, estão destruindo. Enquanto se terceiriza isso, se esquece que nós nunca mudaremos as pessoas, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, tem o seu patamar evolutivo, tem o seu conhecimento, sua bestialidade ainda ou sua luminosidade. Nós não podemos mudar isso, mas nós podemos falar na primeira pessoa. O que eu tenho feito por mim, pelo meu planeta, pelo próximo. Tem até um vídeo meu que está no YouTube, eu tenho um canalzinho no YouTube, e pouca gente, às vezes a pessoa pede para botar uma palestra, uma coisa, para poder, não pode sair de casa, gosta de ouvir, eu fiz esse canal, sem pretensão alguma, realmente tem pouca gente lá, mas o canal bacaninha. E eu falo num desses momentos que vem uma inspiração, eu falo assim, se você não quiser ler nada daqui para frente, absolutamente nada, nada, faça só 3 coisas que você pode ter certeza que você vai ter uma vida mais tranquila. Acordou, abriu os olhos, seja grato. Imensamente grato por tudo, por tudo. Mesmo que você esteja passando por uma prova árdua, seja grato, porque você vai superá-la e vai continuar sua caminhada evolutiva. Gratidão. Regra número 1. 2. Faça algo por você.
De verdade, se perdoe, se conheça, se permita vivenciar coisas novas que não machuquem nem a você, nem aqueles que convivam com você. Então, faça algo por si. É aquela história, tá no avião, primeiro coloque a máscara para depois colocar em quem está ao lado, senão você perde o oxigênio. Não tem como eu fazer algo pelo outro se eu não estou fazendo por mim. Porque emocionalmente eu vou estar em desarmonia, então eu não vou poder nem passar harmonia para o outro. Então, acordou, seja grato. Segundo, faça algo por você, faça algo pelo teu próximo. No silêncio da caridade. No silêncio maior. Não divulga. Seja um animal de rua, uma planta, uma pessoa. Só em não julgar, só em não brigar, você já está sendo caridoso e generoso. Porque o grande problema é que todo mundo numa briga quer ter razão. E todos perdem a razão porque querem ter razão. Então é aquela história. Perguntaram para o senhor que estava há 40 anos casado. Mas me diga uma coisa, como é que o senhor consegue estar até hoje casado com essa pessoa? Porque sempre ela diz que tem razão. O senhor nunca tem razão? E ele respondeu, eu tive que escolher desde o início do meu casamento se eu queria ter razão ou se eu queria ser feliz. E eu decidi ser feliz, consequentemente, deixo ela achar que ela sempre terá razão, porque eu já evitei muitos desentendimentos por ter optado em ser feliz. Então, muitas vezes, brigar e impor e saber quem tem razão te afasta do teu verdadeiro sentido de estar aqui. A vida nos ensina isso. E aí chega um momento que a gente não quer ter razão, a gente só quer ser feliz. E ser feliz é buscar dormir à noite melhor do que a gente acordou. Tendo sido grata, tendo feito algo por nós e algo pelo nosso próximo. Fica aqui a mensagem. Muito grata pelo convite. Eu não sei se a gente ainda tem tempo. 19h47, eu acho que não, já encerrou. Se alguém quiser participar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui. Se não, a gente já se prepara para fazer a nossa prece. Podemos fazer a prece para encerrar? Então, eu vou, antes de fazer a prece, eu vou ler aqui um trecho da agenda também que diz o seguinte: amigo suposto em erro, não lances condenação. A roseira não dá rosas sem ter raízes no chão. Vamos evitar mais, obrigada. Criticar, julgar o outro. Vamos trabalhar mais a questão da coletividade e entender que cada um de nós está no seu processo. Para isso que estamos aqui. Para sairmos, no mínimo, mais esclarecidos do que chegamos. Se não conseguirmos sairmos melhores moralmente, pelo menos possamos sair mais esclarecidos. Então vamos agora aquietar nossa alma, refletir nos ensinamentos dos Espíritos acerca da lei da destruição, acerca da nossa responsabilidade quando essa destruição não é um processo natural e sim abusiva, e que nós muitas vezes possamos ter essa participação, infelizmente, né, esse comprometimento diante disso. Agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, Nossa Senhora, ao nosso bom anjo guardião, aos espíritos benfeitores, aos mentores do Centro Nosso Lar,
ao nosso Pai maior de infinita grandeza, por esse momento de leitura, de aprendizado, de reflexão. Senhor, somos ainda tão pequenos diante da complexidade da Tua mensagem. Ainda trazemos em nossa alma tantas imperfeições. Às vezes somos provocados em situações que não conseguimos ter controle emocional, não conseguimos ainda ter essa compreensão pela nossa própria condição evolutiva e humildemente te rogamos, Senhor, que não nos deixeis sós, que possamos, mesmo que ainda não tenhamos essa compreensão, que possamos continuar firmes e fortes em busca dos teus ensinamentos e da prática desses ensinamentos. Te rogamos pelo nosso planeta, por cada um de nossos irmãos, pelos gestores, por todos os recantos desse nosso globo, desde aqueles nossos irmãos que se encontram nos campos de refugiados, distantes de seus lares, de seus familiares, que se encontram segregados nas ruas, muitas vezes perdidos em situações tão difíceis. Aqueles lares onde a violência, discórdia, que possa entrar a tua luz divina, convidando a uma transformação. Rogando por cada um de nós, nossos familiares, nossos lares, cientistas, profissionais que estão aí na luta para conseguirem uma fórmula diante de tudo que está acontecendo, mas que acima de qualquer coisa, a humanidade desperte para a consciência do nosso papel aqui e agora. Envolve a cada um de nossos irmãos, as creches, os asilos, os nossos irmãos que estão nos presídios, os nossos irmãos que já partiram, que se encontram no plano espiritual e muitos ainda precisando se libertar da crosta terrestre. Que a tua paz, que a tua luz se faça em nós, nos guiando, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, obrigada, até a próxima, com as bênçãos de Deus. Obrigada, querida.